Na era da internet e com o surgimento de influenciadores online, é muito fácil para nós assumirmos que o que alguém está nos mostrando é verdade. Muitas vezes somos levados tão profundamente para as vidas de nossos criadores online favoritos que sentimos que os conhecemos e confiamos que eles são quem dizem ser. É compreensível, mas essa janela para a vida de alguém é frequentemente manipulada e nem todos são honestos. Na verdade, às vezes eles escondem segredos aterrorizantes. No episódio de hoje de Detetive de Casos Antigos, vamos investigar 3 crimes que começaram todos online. O assassino do Twitter. Para aqueles familiarizados com Takehiro Shiraishi, ele era a última pessoa que alguém suspeitaria de ser um assassino em série. Descrito como quieto, mas sociável, um aluno atento e como alguém que gostava de esportes, Takehiro tinha um bom relacionamento com seu pai e vivia uma vida aparentemente comum. Depois de se formar na escola, o jovem trabalhou em um supermercado por vários anos, mas por não gostar, desistiu e procurou em outro lugar. A partir daqui, Takehiro tornou-se um olheiro que recrutava mulheres para a indústria do trabalho sexual. Nessa época, as coisas começaram a ruir. As pessoas começaram a alertar umas às outras sobre Takehiro, que foi descrito como, citação, um olheiro. Ele acabou sendo preso por seu trabalho de olheiro e recebeu uma sentença de prisão suspensa. Em algum momento de 2017, Takehiro disse ao seu pai que sua vida não tinha sentido. Em março daquele ano, ele abriu uma conta no Twitter para, segundo os promotores, entrar em contato com mulheres que contemplavam o suicídio, que ele via como alvos fáceis. Em agosto, o jovem mudou-se para Zama, a 25 milhas ao sudoeste de Tóquio, alugando um apartamento na cidade. O jovem estava lá. Usando sua conta no Twitter, Takehiro disse às suas vítimas que poderia ajudá-las a morrer e, em alguns casos, ele até disse que tiraria a própria vida junto com elas. Seus crimes foram revelados em outubro de 2017, após a polícia receber uma dica em uma investigação de desaparecidos. O irmão de uma das vítimas de Takehiro encontrou mensagens de sua conta no Twitter e pediu a uma amiga para marcar um encontro com o homem do outro lado da conta. No entanto, Takehiro não se deparou com outra vítima, mas sim com a polícia. Ele disse a eles que o corpo da garota que estavam procurando estava guardado em seu freezer. As autoridades descobriram partes do corpo de 9 vítimas em caixas térmicas e outros recipientes de armazenamento no próprio apartamento de Takehiro. Ele até descartou algumas partes no lixo reciclável do bloco de apartamentos. Vizinhos do jovem relataram aos repórteres que tinham notado cheiros ruins emanando da casa. Eles não haviam denunciado. Takehiro contou mais tarde à polícia, e eu cito, os crimes horríveis e macabros se tornaram um caso de alto perfil na mídia japonesa, enviando ondas de choque por todo o país. No início deste ano, 2020, aos 29 anos, Takehiro foi a julgamento. Enquanto seus advogados de defesa alegavam que ele deveria enfrentar uma sentença mais branda, porque tinha o consentimento das vítimas antes de tirar suas vidas, Takehiro discordou publicamente deles, declarando: conforme o julgamento prosseguia, mais informações sobre as atividades de Takehiro vieram à tona. Segundo relatos, o então jovem de 27 anos convidava suas vítimas para seu apartamento, onde ele as agredia sexualmente e as estrangulava, antes de desobedecer à lei. De suas vítimas, Takehiro executou 8 mulheres e um homem. O homem era namorado de uma das vítimas, que veio confrontar Takehiro sobre sua parceira desaparecida. 3 das vítimas ainda estavam no ensino médio, sendo uma delas com apenas 15 anos de idade. Segundo relatos, o motivo por trás desses crimes hediondos era sexo. Takehiro desejava realizar fantasias de agressão sexual sem se preocupar com elas, negando suas investidas. Takehiro foi vítima de um crime de agressão sexual, preocupado com as consequências. Um amigo do ensino médio indicou mais tarde que o jovem gostava de sufocar os outros.
embora uma ex-namorada dele tenha dito que ele era gentil e nunca se irritava. O caso de Takehiro continua em curso. Se condenado por assassinato, ele provavelmente enfrentará a pena de morte, mas se ele for acusado de assassinato com consentimento, é mais provável que enfrente tempo de prisão de até 7 anos. Espera-se que sua sentença seja executada antes do final de 2020. Seu caso perturbador e terrível levou-o a ser apelidado de o assassino do Twitter, e seus crimes foram comparados aos do assassino do site de suicídio, que matou 3 pessoas no Japão em 2005. A onda de crimes de Takehiro também resultou no Twitter introduzindo novas regras contra a promoção de suicídio e autolesão. Se você ou alguém que você conhece está lutando com qualquer um desses problemas, por favor, procure ajuda. Você merece ser feliz. Sempre vale a pena lutar. David Russell e Maricar Benedicto. David Russell é provavelmente um nome desconhecido para você. Apesar da natureza horrível e aterrorizante de seu crime, o caso não foi amplamente divulgado em sua nativa Grã-Bretanha e, como resultado, raramente é falado fora dela. Takehiro foi condenado por assassinato em 1º de abril de 2020 sem grande divulgação. 2011. David Russell, de 20 anos que na época era funcionário do McDonald's, encontrou-se com Maricar Benedicto, uma jovem de 19 anos da Califórnia, que havia voado para encontrá-lo. O casal mantinha um relacionamento online desde 2010, ambos usando pseudônimos, o que ilustrava o amor compartilhado deles pela música heavy metal. David adotava o pseudônimo Ollie Sykes em tributo ao cantor da banda Bring Me the Horizon de Sheffield, enquanto Maricar, do mesmo grupo, também usava um nome fictício. O casal conhecia os pseudônimos um do outro, conversaram no Skype e finalmente decidiram se encontrar. No entanto, em algum momento, antes de Maricar voltar para o Reino Unido, ela descobriu que David estava levando uma vida dupla. Aparentemente ele já tinha uma namorada, a qual ela enviou uma mensagem para informar que eles haviam se conhecido no Facebook e continuavam conversando lá. É desconhecido se isso foi o que finalmente provocou o que aconteceu entre o casal. Eles se encontraram pessoalmente. Ao se encontrarem em Northampton, David levou Maricar para a floresta de Harleston Firs. Segundo os promotores, ele a fez sentar em um tronco de árvore caído e disse que a vendaria para que pudesse dar a ela um presente surpresa. Depois de vendar a jovem de 19 anos, David pediu que ela inclinasse a cabeça para trás e levantasse os braços. Ela fez isso confiando plenamente nele. Então David avançou e cortou o pescoço dela. David foi ao hospital com uma ferida de 2 polegadas. A lesão não o matou imediatamente, permitindo que ele tentasse fugir após retirar a venda dos olhos. David a perseguiu e gritou com ela: "Por que você não morre?" Ao pegá-la, ele a esfaqueou nas costas. Segundo relatos, o britânico de 20 anos esfaqueou sua vítima mais 3 vezes, acertou-a no rosto com um tronco e até a cabeceou. David só parou de atacar Maricar quando ela disse a ele que havia dado seu nome e endereço para a imigração quando chegou. O casal se separou. David foi levado ao hospital, onde foi encontrado mais tarde desmaiado no chão por suspeita de overdose, enquanto Maricar tinha ido para uma casa próxima pedir ajuda. Felizmente, ela sobreviveu aos ferimentos que lhe foram infligidos. David tentou inventar uma história na qual afirmava que a jovem de 19 anos o estava chantageando e que ele pretendia assustá-la, arranhando seu pescoço. Mas no final, nenhum júri que ele enfrentou se convenceu com essa história. De acordo com a acusação, no dia anterior à chegada de Maricar ao Reino Unido, David havia pesquisado na web várias coisas perturbadoras e incriminadoras, incluindo como cortar a pele com uma faca, a melhor faca para matar e como matar alguém com as próprias mãos. Uma faca de pão serrilhada era sua arma de escolha e havia sido encontrada em sua casa com ele. Uma lista excluída também foi recuperada de seu celular que continha as palavras saco de lixo, faca, luvas, venda, dinheiro. Parecia ser um caso resolvido e encerrado. Porém, a defesa de David alegou que ele era um bom homem. Eles o descreveram como um indivíduo trabalhador que nunca havia feito nada de errado e afirmaram que, embora ele fosse jovem e problemático, suas ações nunca se repetiriam. Também foi dito que ele era, citando, autista de fronteira, embora a base para isso não seja clara. Em outubro de 2011, no Tribunal da Coroa de Northampton, David
Russell foi condenado a no mínimo 17 anos e meio de prisão. Mas essa condenação foi posteriormente anulada depois que ele recorreu com base no aconselhamento jurídico que recebeu na época. Em 2016 começou um novo julgamento. Durante isso, sua defesa apontou que ele não matou Maricar, nem infligiu uma única lesão que mudou sua vida, apesar do fato de que ela quase certamente sofreu um trauma psicológico doloroso após o ataque. Eles acrescentaram que ela não sobreviveu por causa de uma intervenção, mas porque ele parou o que estava fazendo e se afastou, e que David não era um homem violento por natureza. O júri, no entanto, não acreditou nisso, e levou menos de 2 horas para considerá-lo culpado de tentativa de homicídio em setembro daquele ano. Ele foi condenado a 7 anos de prisão e 7 anos em liberdade condicional. Gary Numan e Carly Ryan. Em 2007, David recebeu 7 anos de prisão e igual período em liberdade condicional. Carly Ryan era uma garota comum de 14 anos que vivia em Stirling, Austrália do Sul, com sua mãe. Descrita como uma garota sensível e amorosa, nos 18 meses que antecederam sua morte, Carly começou a conversar com um garoto online, usando os sites MySpace e VampireFreaks.com para se comunicar com ele. Por todas as contas, ela se apaixonou perdidamente por um músico de 18 anos, chamado Brandon Kane, que era um adolescente americano vivendo em Melbourne. Em janeiro daquele ano, Carly recebeu 7 anos de prisão incondicional. Em 2007, o relacionamento do casal evoluiu para além do online, incluindo telefonemas. Naquele mês, um pedófilo em série chamado Gary Francisco Newman viajou para Stirling de Melbourne, sob o disfarce de ser o pai de Brandon. Ele se chamava Shane e encontrou-se com Carly para presenteá-la com presentes inadequados, que incluíam lingerie e um uniforme de enfermeira. Ele até se encontrou com a mãe dela, Sonia, que permitiu que ele passasse a noite e participasse da festa de 15 anos da Carly. No entanto, as coisas rapidamente se desintegraram quando o homem de 50 anos começou a agir de maneira errática e fez avanços para a jovem, levando Sonia a expulsá-lo de casa. Depois, a mãe preocupada limitou o tempo que Carly poderia passar no telefone. Infelizmente, não é aí que a história termina. No dia 19 de fevereiro, Carly saiu de casa para ir a uma festa do pijama de um amigo, mas ela não foi. Carly foi então enviada para um hospital em Melbourne, onde ela foi levada para um hospital em Melbourne, mas ela não foi. Carly foi enviada para um hospital em Melbourne. Uma aterrorizada Sonia alertou a polícia, que encontrou o corpo da jovem de 15 anos em Baía de Ferradura, Porto Elliot, de bruços em água rasa e sem resposta. Os socorristas de emergência não conseguiram reanimar Carly. Ela sofreu 19 lesões separadas, incluindo entre 6 a 8 golpes na cabeça. A causa da morte dela foi supostamente uma combinação de trauma facial, sufocamento e afogamento. A polícia não perdeu tempo em sua investigação. As imagens de CCTV da área mostraram Carly no dia 19 de fevereiro com 2 homens. Testemunhas a viram pela última vez à noite, às 9h30. Felizmente, os perpetradores usaram um veículo azul claro distinto, que as autoridades rastrearam até Mornington. 11 dias após a morte de Carly, uma operação policial levou à prisão de Gary Numan e à detenção de seu filho adotivo, que era menor de idade na época. Uma busca na casa revelou um caderno no qual Numan detalhava mais de 200 personalidades online, bem como outras tentativas de aliciamento na Austrália e além. Carly não foi sua primeira vítima. Uma jovem em Singapura foi ameaçada por Numan quando ele disse a ela que ficaria, e eu cito, parecendo a carne embalada de um supermercado depois que ela o rejeitou. No momento de sua prisão, o homem de 50 anos estava conversando online com outra, uma jovem de 14 anos. Acredita-se que a motivação por trás do crime foi que Carly havia rejeitado as investidas de Numan quando ele a visitou. No julgamento, o homem mais velho agiu de forma errática, negando inicialmente conhecer ou ter visto Carly. Sua identidade também foi suprimida por algum tempo. Em março de 2010, no entanto, ele foi condenado à prisão perpétua, com um período de 29 anos sem direito à liberdade condicional. O filho adotivo de Numan, que presenciou o assassinato, foi absolvido de todas as acusações. Até hoje, sua identidade permanece suprimida. O caso de Carly Ryan serve como um conto de advertência para jovens e seus pais. Foi o primeiro crime desse tipo, e levou os usuários online e pais de usuários online a se tornarem mais conscientes dos perigos da internet na era moderna.
Desde então, várias leis foram aprovadas em áreas da Austrália para ajudar a proteger as crianças enquanto estão online. A Fundação Carly Ryan também foi criada por Sônia após o término do julgamento. Esta instituição de caridade sem fins lucrativos visa promover a segurança na internet para crianças, pais e professores. A organização espera que possa prevenir que mais crianças encontrem o mesmo destino que Carly teve em 2007. E aí estão os fatos. Por favor, comente abaixo com suas teorias e especulações. Lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Além disso, por favor, vá e confira nosso vídeo anterior sobre o desaparecimento de Tara Calico. É uma análise profunda do caso com uma edição mais dinâmica e ativa do que já fizemos antes. Confira. Estamos muito orgulhosos disso. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.